no livro Redação com base na linguística e não da gramática, de Diógenes Magalhães, o autor define que os grandes autores não são apreciados pelos ignorantes em literatura porque suas obras não teriam enredo. E sugere que a falta de enredo é o que define a literatura, citando como exemplo Machado de Assis. Opa, eu li todos os romances de Machado de Assis e todos os contos várias vezes. Todos tinham enredo, não tinham nenhum sem enredo. Onde é que está vendo falta de enredo? Quer dizer, é porque, sei lá, não caiu nenhuma ponte, ninguém soltou uma bomba nas Torres Gêmeas, né? Ninguém matou ninguém, então vai dizer que não tem enredo? O que é isso? Existe, por exemplo, um romance do Julian Green, que é famoso por ser chamado romance parado, onde as coisas parecem que vão acontecer, mas não acontecem, o tempo todo. E você não consegue desgrudar da coisa até o fim. Né? Eu digo, mas como que isso é falta de enredo? São acontecimentos da ordem psicológica, são as expectativas, os temores que estão ali. E isso aí é um enredo, como falta de enredo. O sujeito fala, a redação com base na linguística e não na gramática, já é. A linguística é uma pseudociência. Ferdinand de Saussure é um baita de um charlatão. Esqueçam esta porcaria, você está entendendo? A linguística é o rei das opiniões, vale tudo. Agora, a passo que a gramática não é uma ciência, mas é uma técnica consagrada, tá certo? E serve para alguma coisa. Daí continua o Hélio. Em conversa recente, após analisarmos as definições de vários sobre o conceito de literatura, chegamos a uma característica consensual. A boa literatura tem a propriedade de expressar o que julgávamos inexprimível. Mas, exatamente, ela existe para isso, ela existe para tornar dizível uma coisa que antes ninguém conseguia dizer. E que, uma vez dito, aquilo se torna uma propriedade pública. Também não adianta nada essa propriedade pública se você não se apossar dela, quer dizer, se você não lê os grandes escritores e não se apropria dos instrumentos expressivos que eles criaram, você continua numa fase anterior. Não é isso? E aí expressaram o que se julgávamos inexprimível, mas no fundo todos sabíamos. Falou, é exatamente isso. Né? Por outro lado, também entendo que certos enredos têm a capacidade de criar símbolos insuperáveis de uma ideia, de tal modo que não se consegue superar a força expressiva com símbolos novos, tal como uma melodia que modula um estado de espírito e que a faz em sua máxima representatividade, estando aí a sua beleza. Mas é exatamente isso, é exatamente isso. Às vezes o camarada consegue expressar a coisa de uma maneira tal, e fala que quem quer que pretenda expressar a mesma coisa vai ter que expressar do mesmo jeito, por quê? Porque não há outro melhor. Então, o que você está dizendo está certíssimo. Agora, o que esse Diógenes Magalhães fala é melhor esquecer, como não tem enredo. Você escrever um romance sem enredo, meu filho, é a mesma coisa que você fazer um carro que não tem motor e não tem roda. Mas exatamente a mesma coisa. Entendeu? André Marc é o homônimo do filósofo. Em relação a essa história de gnose, é um erro confundir o sentido de gnosticismo, como dado por Hans Jonas em The Gnostic Religion, e posteriormente na ordem de Eric Fögelen, e a gnose no sentido espiritual, como explica Schwann, por exemplo. É um erro atribuir ao Islã e ao misticismo islâmico o monopólio da contemplação gnóstica, nesse sentido do Schwann, da crença de que Deus é a realidade e que todas as coisas existem de forma dependente dessa realidade, e onde todos os problemas são vistos e eventualmente resolvidos através da fé e da aceitação da sabedoria divina, citando Schwann. Aspas. Somente Deus existe absolutamente, nós existimos contingentemente, tudo mais que existe no sentido de dependência, somente Deus é preeminente. Eu falo, muito bem. Claro, a gente pode aceitar essa ideia de que existe um gnosticismo e uma gnose em sentido eminente. Né? Eu acho que isso é uma questão assim, enormemente espinhosa por causa do camadas de sentido que foram sendo agregadas em cima da palavra gnose. Né? Gnose, de modo geral, representa a grande heresia, a suprema heresia da história do cristianismo. Mas gnose pode ser usada também no sentido de qualquer conhecimento que se tenha das realidades divinas por meio de algum tipo de, aspas, experiência. Também pode significar isso. Então, por exemplo, nós podemos falar como Santa Teresa, por exemplo, conversava com Jesus Cristo, então aí já não se trata mais, não se trata de na religião, mas há um elemento de gnose, de conhecimento, tá certo? Então, esse elemento de conhecimento é inerente a toda e qualquer religião, e se você abolir isso, realmente não sobra nada. Né? O grande problema aí que a gente vê em Schwann, Guénon, etc., não é o fato de eles serem gnósticos no sentido herético da coisa, não é este o problema. Quem está impressionado com isso é o Orlando Fedeli e não eu. Tá certo?
Eu acho que muito do que eles dizem e muito do que eles ensinam é perfeitamente compatível, né, com a religião cristã e compatível com outras religiões também, na medida em que eles se atêm a um núcleo de conhecimentos de ordem metafísica que são de fato comuns às várias religiões. Isso eles disseram e provaram, quer dizer, existe um conjunto de princípios metafísicos que são comuns a todas as doutrinas religiosas, tá certo? E que constituem, segundo eles, o que seria a metafísica normal da humanidade, normal e obrigatória da humanidade. Eu acho que até aí eles têm toda a razão. Porém, com base numa mesma metafísica, tá certo? As religiões continuam diferindo muito na medida em que elas se referem a fatos. Por exemplo, o nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato da ordem temporal, da ordem histórica que aconteceu. Quer dizer, você pode compreendê-lo como símbolo, mas uma coisa é um símbolo inventado e outra coisa é um símbolo vivido, um símbolo, né? Por isso que pode dizer, o que é o cristianismo? O cristianismo é um mito verdadeiro, quer dizer, um mito que aconteceu mesmo, né? Quer dizer, é uma história mítica que tem um sentido mítico, mas que aconteceu de verdade, tá certo? Ao passo que você pegar outros escritos de ordem mística são... Peraí, tem algum problema aqui. São histórias inventadas em vista de um sentido, né, metafísico. Então, o problema com esses dois não é este. O problema é que eles têm além dos objetivos declarados, têm um objetivo secreto. Esses camaradas são agentes da incorporação islâmica do Ocidente. E eles não dizem isso, eles não confessam isso, tá certo? Abertamente, quando deveriam confessar. Então, existe todo um coeficiente de mentira e de fingimento na obra dos dois. E é isto o que os torna lesivos. Não o fato de que são gnósticos. Eles não são marcionistas, não são arianistas, não são nada dessas heresias. O problema deles não é esse. O problema é que a obra deles tem um objetivo estratégico de longo prazo, tá certo? E ela visa nada mais, nada menos a absorção de todas as tradições religiosas, principalmente cristã e judaica, pelo Islã. Então, sugar as energias dessas tradições e colocá-las para funcionar no Islã, de maneira que o cristianismo e o judaísmo permaneceriam existindo, mas dentro de um contexto islâmico, né? Então, isso é a mesma coisa que uma estratégia de ocupação cultural. Então, como eles não podem falar o português claro a respeito disso, sempre que o sujeito está mentindo a respeito dos seus objetivos, mentindo, camuflando os seus objetivos, começam a aparecer contradições na sua obra, tá certo? E existem muitas contradições ali, tá certo? E especialmente o Chuon, eu conheci pessoalmente o Chuon, o homem era um grande gênio, era um homem espiritual, mas eu acho que era um sujeito realmente megalomaníaco. Quer dizer, ele era grande, mas ele achava que ele era muito maior. Ele achava que ele era uma espécie de papa de todas as religiões, você está entendendo? E, de fato, não era e nem tinha estofo espiritual para ser isto. Tá? E eu acho que essa contradição era menos um defeito pessoal dele do que uma expressão da situação real dele. Quer dizer, é uma situação onde há um coeficiente de fingimento e mentira inerente à própria missão que ele está desempenhando. Então, há uma tremenda falta de clareza em certos pontos do ensinamento deles por causa disso. Tá certo? Então, o problema com eles não é o gnosticismo, é outro problema.